Faturamento é vaidade, lucro é realidade, mas caixa é rei. Durante essa semana eu tive um caso muito interessante que eu resolvi trazer aqui para vocês. Tem muitos anos que eu falo que DRE, balanço e demonstração de fluxo de caixa, a famosa DFC, são essenciais para o dia a dia de uma empresa. Tudo que você precisa para avaliar um negócio está nessas três demonstrações. E muitas das vezes as pessoas se apaixonam por uma DRE e não querem olhar um balanço, ou acham que o balanço não reflete informação importante. E o que aconteceu essa semana? Eu estava conversando com um investidor que queria colocar dinheiro em uma das nossas operações. Porém, ele veio com algumas perguntas básicas de gestão empresarial que eu vi muita sutileza nas perguntas dele, mas ele tinha uma coisa muito forte nos conceitos básicos, na raiz daquela, no alicerce da gestão financeira. Porque ele fazia perguntas como: se eu tive um prejuízo no ano X de tanto, como que ficou o próximo ano com esse prejuízo acumulado? Ele foi compensado por captação de recurso? E com essa captação de recurso, como que ficaram os juros para o ano seguinte? Quando eu tive esse prejuízo, quais são as contas que mais representaram esse prejuízo? Se eu tirasse ali, por exemplo, distribuição, amortização, esse prejuízo de fato continuava? E se eu tirasse juros de capital de terceiro? Então, foi fazendo perguntas pontuais que eu quero mostrar um pouco mais aqui para vocês. E naquilo ali a gente foi desenvolvendo em cima das demonstrações que a gente entrega normalmente para os clientes. Ele foi vendo valor, foi confiando cada vez mais no nosso material, foi se sentindo confiante, a conversa fluiu e a evolução é cena para os próximos capítulos. Mas eu comecei a me recordar ali por que eu falo tanto de demonstração financeira. Veio aqueles insights rápidos, pô, cara, você tem que voltar a falar disso, porque é muito importante e você sabe que nem sempre os empresários dão atenção para isso. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Te mostrar de forma básica, com uma demonstração de mercado, o quanto que você consegue ter informações relevantes apenas nas três demonstrações básicas que você deveria ter no seu negócio. Eu estava conversando com esse cliente e ele me falou que ele tinha um investidor que estava buscando fazer um possível investimento na operação deles e queria que o investidor conversasse comigo. Tudo bem, já tinha um tempo que a gente tinha mudado um pouco o escopo do trabalho, saído um pouco da análise financeira e ia para uma parte muito mais operacional, mas eu ainda tinha boas demonstrações. Quando eu comecei a conversar com esse investidor, ele me trouxe perguntas muito pontuais, como por exemplo, quando eu avalio 2023, eu vejo ali que o CMV está em 30%, que o custo de mão de obra pessoal está em torno de 35%, e eu vejo ali que o administrativo está em torno de 20%. Da operação. Para 2024, que ele não tinha recebido completo, mudou algo desse escopo? Falei, pô, o cara fez o para-casa dele, analisou o cenário. Aí eu expliquei para ele qual que era, que não tinha mudado muito. Aí ele me trouxe: Carlos, quando eu olho para esse cenário aqui, aí pensando em números aleatórios, eu tenho um prejuízo no final do ano de 6, em uma determinada grandeza, né? Esse prejuízo se equivale muito a um grupo de contas que está dentro de amortização e investimentos, que é um grupo que a gente tem no final da DRE depois do resultado líquido. Aí, se eu tirasse isso aqui, de fato, eu estava no meu break-even, aí começamos a discordar, a gente vai começar a falar um pouco mais. E ele começou: Carlos, eu preciso. Aí ele foi vindo com mais busca de informações. Aí cada vez mais informações bem técnicas, bem posições muito claras, assim. Quando ele avaliou isso aqui, ele entendeu que a gente teve um determinado prejuízo no ano anterior. E ele veio me questionar: Carlos, com esse prejuízo do ano anterior que eu tive, como que esse valor, esses 6 que a gente comentou aqui de prejuízo, na realidade, deixa eu colocar aqui, esses 6 de prejuízo, foi pago? Foi captação de recurso? Foi com caixa da própria empresa? Eu expliquei que foi com captação de recurso. Aí ele: como é que foi o impacto disso em 2024? Se eu tive um endividamento maior? E ali ele foi me questionando. E eu comecei a trazer essas respostas com base no quê? Com base na DRE, no balanço e na DFC. Porque são informações que trazem isso. E é o que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês nesse material da MRV. Mas para a gente ter uma ideia básica aqui, ó, só para a gente poder ter uma ideia, eu sempre defendo as 3 demonstrações básicas: DRE, balanço, DFC. Tudo que está relacionado a lucro, eu consigo ver pela DRE. Então tem ali, vou colocar igual eu falei para ele: olha, para a gente avaliar o negócio em si, a gente precisava entender que eu tenho aqui a receita líquida, a receita bruta, né, que é 100%. Aí depois eu tenho os tributos, que poderia ser no caso aqui 10%. Eu tenho uma receita líquida de 90%. Eu tenho um CMV de 30%. Eu tenho um custo operacional de 30%. Acho que era isso mesmo, 30%. E aqui a gente tinha um resultado bruto de 30%.
que me sobrava, ou seja, eu tirei aqui dos 90, 60, sobrou 30. E aí eu tinha aqui embaixo administrativo, que acho que era na casa de quase 20, e me dava um resultado líquido de 10. Travar aqui o que é resultado. Isso aqui é resultado, isso aqui é resultado, isso aqui também é um totalizador. Então, a gente foi discutindo lá no dia, mas aqui é bom a gente avaliar que é o seguinte: se eu quero avaliar qualquer coisa que impacta no meu resultado, tá aqui na DRE. Você vai avaliar aqui dentro. E o que eu trago depois aqui? Eu trago amortização e investimento. Porque, por exemplo, nesse caso que eu estava citando, eu tinha mais 10 de amortização e 6 de investimento. Automaticamente, eu ficava com 6 negativo aqui no final. Então, eu consigo entender tudo que impacta na DRE. Então, eu consigo avaliar, olha, peraí. A empresa, ela é lucrativa e está com problema de caixa porque está amortizando ou está fazendo investimento. Ou, em alguns cenários, se isso aqui muda em algo, se eu tenho 40% de CMV, aqui já vai para zero. Então, eu já tenho uma empresa que não está nem beirando o ponto de equilíbrio. Então, a DRE me traz isso aqui. O balanço me traz de onde esse dinheiro saiu. Porque se eu tinha caixa aqui no começo do ano, meu caixa era 10 e ele baixou para 4, pode ser que eu usei o caixa para pagar isso. Eu posso ter fornecedores, que eu aumentei meu endividamento com o fornecedor, ou seja, eu não paguei o fornecedor, mas eu tive aquele custo, eu vendi o produto, o dinheiro entrou, eu gerei caixa com dinheiro de terceiros. Eu posso ter aumentado meu endividamento. Porém, eu estou pagando dívidas e pegando empréstimo de novo, e aqui só me dá saldo. Aonde eu vou ver qual que foi o volume de endividamento que realmente eu aumentei no ano? Na DFC, na linha de captação de recursos. E a DFC vai mostrar muito mais, vai mostrar toda a parte de caixa, se a empresa estava tendo ou não. Então, essas demonstrações básicas, elas dão um norte muito grande da gestão financeira. E aqui eu queria mostrar para vocês como que a gente acabou respondendo tudo, mas agora comparando com os dados da MRV, tudo que esse empresário, esse investidor perguntou. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma DRE. Aqui eu tenho um grupo que me fala de custos e lucro bruto, eu tenho um grupo que me fala de despesas operacionais, financeiras e resultado líquido do período. Então, quando eu olho para isso aqui, eu consigo saber que a MRV teve, vamos colocar aqui, se eu estivesse avaliando 2 anos diferentes. Vamos pegar só o consolidado. No terceiro trimestre, eu tive 1 bilhão e 900 de faturamento. Aqui eu tive, basicamente, 1 milhão 940 contra 1 milhão 933. Ou seja, eu já entendi que a receita da empresa reduziu. E essa é uma informação que para o investidor é muito claro. Será que essa empresa está crescendo ou está perdendo o faturamento? Ainda mais numa empresa, se você estiver adquirindo uma empresa que ela está no momento de crise, muito provavelmente, se você estiver adquirindo uma empresa no momento de crise, pode ser que ela está perdendo o faturamento. Porque está sem dinheiro para gerar caixa, para comprar insumos. Se eu estiver comprando uma empresa que está estável, ou aquela receita vai estar um pouco mais estável, que é ruim também, porque o bom é estar crescendo, ou ela vai estar em crescimento. Então aqui eu consigo ver toda essa parte da receita da empresa. Quando eu pego o CMV, foi outra pergunta que ele fez, porque tem alguns CMVs que são mágicos. Então, por exemplo, o CMV, não é CMV, mas um CSV, um custo de serviço vendido, custo de serviço prestado, CSP, ele não pode ultrapassar a casa dos 50%. Por quê? Porque serviço, você tem muita mão de obra, dependendo do cenário. Se for serviço que tem prestação de mão de obra. Então você já sabe que o CSP vai ser muito alto. Agora, quando você fala de um restaurante, o CMV não pode passar de 30%, 35%. Porque ainda tem que pagar cozinheiro, tem que pagar delivery, tem que pagar garçom. O custo operacional dele também é muito alto, porque ele tem pessoas mais aquisição de produtos. Enquanto uma empresa que está fazendo, por exemplo, uma operação de prestação de serviço, só tem as pessoas como despesa. Então, é menos complexo esse percentual. Então, quando eu avalio a DRE, eu consigo entender coisas simples aqui. Por exemplo, se eu dou uma olhada na DRE e vejo aqui que eu tenho 1 bilhão 940 milhões de receita no quarto trimestre, no terceiro trimestre eu tinha 1 milhão 973. Se eu tive uma queda de receita e o meu custo fica mais alto, isso quer dizer que eu estou tendo menos rentabilidade, o que pode ser refletido aqui facilmente. Minha despesa administrativa e operacional, ela também aumentou bastante. Ela aumentou praticamente 64 milhões, quase 65. Aqui, se eu avalio, olha, despesas comerciais aumentou, despesas administrativas aumentou absurdamente. Então,
toda essa variação aqui dentro da DRE, ela é muito fácil de ser visualizada e você entender, pô, a empresa antes do imposto de renda aqui está sempre gerando prejuízo. Quando você chega aqui no resultado, antes do resultado financeiro, a empresa realmente ela passou de um lucro de 24 milhões para um prejuízo de 35. Ou seja, valor bem alto, bem significativo. Por mais que ela tenha diminuído o resultado financeiro dela, negativo, porque ela teve menos despesa financeira nesse ano, ainda assim é uma empresa que está dando 90 milhões de prejuízo no trimestre. Ótimo, não vou pagar imposto de renda, mas da onde saiu isso? E aí a gente tem algumas manobras fiscais que podem ter ajudado nisso aqui, tá? Então, tem faturamento por medição, tem vários cenários aqui que pode ser considerado. Então, a DRE já me demonstraria tudo isso que eu estou falando com vocês relacionado às perguntas desse investidor. Então, a gente conseguiu responder a partir de que, pô, tive movimentação, as vendas estão crescendo, estão diminuindo. A gente consegue ver aqui pela DRE. O percentual do meu custo, como que ele está se comportando? DRE mostra. O que eu tenho de folha de pagamento administrativa e operacional para poder entender como que eu vou manter minha operação? A DRE mostra. Ainda mais se eu tiver demonstrações acessórias, planilhas acessórias para acompanhar isso. Então, aqui na demonstração financeira, a gente já teria essas informações. E aí a gente vai para o balanço. Lembra que eu falei que num ano a empresa teve 6 negativo? Quando eu jogo esse 6 negativo para o ano seguinte, se eu ainda tiver negativo, eu não consegui pagar esses 6. Se eu tiver mais 6 de prejuízo no ano seguinte, eu já vou para 12. Só que eu ainda tenho que pagar os juros dessa dívida nesse ano, porque eu já entro o ano com 6 de dívida, porque eu tive que captar recurso. Então, quando eu tenho mais despesa financeira, o que acontece? Meu endividamento só aumenta. Então, eu estou lá, eu tinha 0 de endividamento no ano, final de 2023 eu estava com 6. Final de 2024 eu já estava com 18. Por quê? Porque eu tive que pegar os 6 de um ano, mais os 6 do outro, mais os juros. Quando eu analiso um balanço, eu consigo ver, por exemplo, se fosse no caso desse cliente, olha, se saiu de 9 de 2023 para 12 de 2023, uma diferença de equivalência de caixa de praticamente 333 milhões. Muito provavelmente isso foi pago para liquidar algum endividamento ou foi utilizado para reinvestir no negócio, em diferentes possibilidades. Automaticamente eu vejo aqui que eu tive um aumento expressivo nos meus investimentos. Então, se eu avaliar o lucro que eu tive, mais essa redução do meu caixa, eu posso estar mandando dinheiro para fundos de investimento. Então, tudo isso eu vou conseguindo visualizar aqui. E, principalmente, no caso que eu estava comentando lá, que uma das perguntas foi, a gente aumentou o endividamento? Eu consigo visualizar por aqui. Se eu tiver um bom balanço, eu consigo saber, o endividamento aumentou ou não. Então, se eu tenho empréstimos aqui, ele está no mesmo patamar, a gente já sabe que a empresa não captou tanto recurso de terceiros. Só que você vai ter que avaliar linha a linha, para verificar se alguma linha é muito discrepante e teve muita captação de recursos, porque aqui é saldo. Se eu captei recurso, eu vou estar com uma dívida maior. Então, aqui, ó, se você olha os empréstimos aqui, se mantém basicamente estáveis, ou seja, não teve captação de recursos. Mas eu passei um ano inteiro pagando esses empréstimos. Se eu paguei esses empréstimos durante um ano todo e eles só aumentaram, aqui no caso eu estou falando de 3 meses, se eu paguei esses empréstimos durante 3 meses, as parcelas, eles ainda aumentaram, das duas uma. Se eu paguei a parcela, ótimo, onde eu vou ver se eu paguei a parcela ou não. Lembra no final da DRE que eu comentei? Que aqui no final da DRE a gente traz amortização da dívida. Então eu saberia se teve amortização ou não. E aqui eu poderia avaliar, se teve amortização e eu ainda aumentei a minha dívida, quer dizer que eu peguei um empréstimo ainda mais alto. Se eu não tive amortização e esse daqui é só a dívida em cima desse mesmo empréstimo, que eu não amortizei, então eu tenho um cenário completamente diferente, né? Então eu tenho um cenário aqui que não foi um aumento expressivo da dívida, na realidade foi uma recomposição. Então, mas por hora, avaliando isso aqui, eu acredito que teve pagamento de impostos e de empréstimos e a empresa foi aumentando a dívida dela, que é o natural dessas empresas, muito grande. Então, se eu consigo ver isso aqui no balanço patrimonial, respondo à pergunta do investidor, que a gente estava conversando lá, sobre o quê? E foi como eu respondi, qual o nível de endividamento da empresa, para saber o que ela deve e o que ela precisa pagar. Lembra que eu comentei aqui em cima? Aquele cenário que no ano 1 eu tinha 6 de prejuízo, no ano 2 eu estava com 18. O que compõe isso aqui? 6 de prejuízo de 2023, mais 6 de prejuízo de 2024, mais 6 durante o ano de 2024 com o quê? Despesa financeira.
porque eu tive muita despesa financeira nesse ano, porque eu entrei o ano já em uma dívida. Ampliei a minha dívida mais ainda, já iria para 12, com juros, com todos os impactos que isso me trouxe, eu acabei terminando com 18 de endividamento no ano. Quando eu pego essa expectativa de terminar em 18 de endividamento e comparo com aquilo que tem de captação de recursos, eu consigo visualizar que realmente está usando da captação de recursos para suprir a falta de resultado que a empresa tem trazido. E aonde eu vou conseguir ver isso com mais clareza? Quando ele me perguntou qual foi o volume de fato de captação. Aqui pela demonstração de fluxo de caixa. Porque você tem essa linha aqui, ó, que é uma linha só de valor recebido a partir de empréstimos e financiamentos. Aqui você conseguiria visualizar de forma clara qual o nível de captação de recursos da empresa. Então, olha você vê, a DRE me deu break-even, custo, análise de resultado. Ali me deu base para ter uma meta, a gente estabeleceu uma meta de faturamento nessa reunião. Essa meta de faturamento ela foi destrinchada em uma meta de ações, né, comerciais, e ficou muito claro qual que era a ação que tinha que ser feita. Então, ali eu consegui ver isso, consegui ver custo financeiro, consegui ver custo operacional, saber qual que é a margem que a empresa precisa, por isso que eu consegui estabelecer uma meta de faturamento. Consegui saber qual que era o resultado final do negócio, consegui entender qual que é o cenário bancário da empresa, cenário de saldo, se ela tem crédito, se ela não tem, se ela tem disponibilidade financeira, tudo isso através do balanço. E com a DFC eu consegui entender se a gente estava gerando ou não resultado de caixa, porque eu posso estar vendendo a prazo e comprando à vista, então eu não vou ter caixa. E também entender qual que era o volume de captação de recursos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Os consultores que trabalham comigo sabem que eu brigo muito por causa disso, e eu peço muito que eles façam o quê? Sempre me traga uma DRE, para poder saber o resultado da empresa, me traga um balanço, para eu conseguir saber a saúde financeira dessa empresa, e me traga uma DFC, porque caixa é rei, eu preciso acompanhar isso. Faturamento é vaidade, lucro é realidade, mas caixa é rei. Então eu preciso ter caixa. E a gente conseguiu entender isso de forma mais clara. Mas eu preciso que toda empresa tenha isso, e eu exijo que os consultores implantem, e às vezes o time do financeiro do próprio cliente não vê valor numa DRE, não vê valor, às vezes vê numa DRE, não vê no balanço, acha que é besteira, acha que a DFC não precisa. Então, se você não tem todas essas informações claras, se você não tem todas as demonstrações, você vai ficar míope. Você vai tomar decisão só olhando para um lado. Então é muito importante que você fortaleça dentro da sua empresa, você gestor fortaleça onde você trabalha. Os consultores, eu já cobro muito deles e continuo cobrando junto com o time de projetos. É extremamente importante que a gente tenha balanço da RE e DFC de todas as empresas, porque o nível de informação que isso aqui traz é muito mais relevante do que as pessoas imaginam. Eu tenho uma capacidade de análise de um negócio a partir dessas 3 demonstrações, tomada de decisão e apoio no dia a dia muito mais estratégica. Isso aqui é essencial, por mais que algumas pessoas não valorizem tanto. Mas quando você acostuma o cliente a analisar isso de uma forma estruturada todos os meses, ele não para mais. Então, basicamente esse vídeo, eu queria fazer um vídeo mais curto, ele ficou até muito mais longo do que eu imaginava, só para dar uma visão rápida do que é a estrutura de DRE, balanço, DFC, a importância disso e como que isso me ajudou a trazer muito mais munição de informação na hora de conversar com esse investidor desse nosso cliente. Então, espero ter ajudado. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal e também ir lá nas redes sociais e acompanhar a gente, Carlos Pires Consultor, para o resultado em foco em todas as redes. Se você entendeu tudo isso aqui, chegou até aqui nesse vídeo e você acha que isso é necessário na sua empresa, manda esse vídeo para o seu gestor financeiro, manda esse vídeo para o seu gerente financeiro, para o seu amigo empresário, compartilhe isso para as pessoas poderem entender. E se no seu negócio você precisar de ajuda para fazer isso, não se aveste em chamar sua contabilidade, chamar uma consultoria ou fazer a melhor escolha que você pode fazer para o seu negócio, que é chamar para o resultado, para mostrar um pouco disso no dia a dia do seu negócio. Porque além de consultoria operacional, a gente não é só uma consultoria que indica o que fazer, a gente pega e faz, a gente acompanha, põe a mão na massa, a gente ainda tem muita experiência em tornar essas informações estratégicas para o seu negócio. Agradeço a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.